participação de um grupo de crianças e esse grupo de crianças vinha de diferentes turmas. Como eu era professor de informática educativa naquela unidade, eu tinha contato com todas as crianças da escola. E aí ficava fácil de fazer elas me terem como referência para o projeto. Aí tinha um convite das crianças. Em escolas de ensino fundamental é um pouco diferente, né? Porque você pode colocar um convite na parede, as crianças irem lá e participarem. Agora, de educação infantil, se você pergunta quem quer participar, todo mundo levanta a mão. Então, as próprias professoras da unidade auxiliavam para montar esse grupinho. E aí a gente montava esse grupo, eu dizia que eu fazia parte dessa equipe, né? Então, eu e as crianças, a gente formava uma equipe que ia com a proposta de conhecer algum lugar da cidade e trazer essa informação desse lugar, o que a gente achar daquele lugar, para as outras crianças que não participam do projeto. Então, eu tinha a preocupação de, no projeto, ter crianças que participassem dele, vamos dizer assim, por dentro e por fora. Então, aqueles que eram realizadores das atividades e aqueles que eram receptores das atividades. Porque todos os vídeos que a gente produzia eram passados para todos. Bom, mas colocando em etapas o projeto um pouco mais claro, a gente fazia um grupo de 5, 6 crianças. Aí a gente tinha em torno de 3 ou 4 encontros que era apresentado o projeto, a gente discutia o que aquele projeto queria, né? Eu falava para eles se eles se interessavam, a gente discutia a proposta, e aí a partir disso a gente fazia algumas experiências de utilização dos equipamentos, de construção de pauta, de simulações de entrevistas. A gente tinha esses encontros que faziam essas simulações. Depois as crianças iam pro local, que inclusive foram elas que escolheram, né? Eu dava algumas opções de lugares, elas escolhiam um lugar da cidade, ia para aquele lugar e aí lá naquele momento ocorria a gravação, tudo nas mãos das crianças, né? O gravador, a filmadora e a máquina fotográfica que a gente utilizava. E aí uma parte do processo que, devido à lógica do projeto, eu não conseguia fazer com que as crianças participassem, era do momento da edição. Porque eles filmavam o documentário, né? Eu imaginava que duraria entre 10, 12 minutos, né? Que seria um tempo que uma criança de 5, 6 anos que conseguiria acompanhar, né? Um documentário mais longo acaba ficando um pouco cansativo. Só que aí eu tinha 2 horas de edição de vídeo, mais 2 horas e meia de áudio e mais 300 fotos. E aí o que ocorria era que durante o projeto eu acompanhava, durante a visita eu acompanhava o que elas acabavam achando de mais interessante e tentava pegar esses registros desses momentos. E também eliminar aqueles momentos que, vamos dizer assim, tinha muito ruído, que não daria para ver qual foi a intenção clara delas de gravar. E aí essa parte de edição elas acabavam não participando, porque eu acho que seria muito desgastante naquele momento para elas participarem. Hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas naquele momento eu acho que seria um pouco desgastante para eles participarem, devido à quantidade de material. Então, mais ou menos, o projeto funcionava assim. Aí eu terminava de editar, eu assistia o vídeo com as crianças, e aí eles davam a opinião deles, e depois esse vídeo era passado para todas as crianças da escola. Não apenas passado, mas discutido, né? Antes a gente fazia um debate sobre aquele lugar, se eles já conheciam ou não. A gente assistia o vídeo e depois tinha um debate de conclusão, vamos dizer assim. Algumas professoras, elas levavam essa discussão para a turma, né? Porque eu fazia essa discussão com todas as turmas no laboratório. Então depois a turminha voltava com a professora de sala dela mesmo. E algumas professoras continuavam essa discussão, nem todas, mas algumas professoras continuavam essa discussão sobre o lugar que foram, como fazer para ir. A ideia era incentivar que as crianças, era ampliar o repertório das crianças em relação ao que tinha na cidade e incentivar que elas fossem aos lugares, né, que elas criassem interesse em aos lugares, né, o que ia ser perguntado, o que ia ser filmado, o que ia ser apresentado, o lugar que era para ir, quais pessoas que iam ser entrevistadas. Eu mediava isso, eu não decidia isso. E aí quando ocorria algum conflito, né, de, por exemplo, professor, eu quero agora ficar com a máquina fotográfica, eu não quero mais ficar com o gravador.
eu mediava para que eles próprios resolvessem, né? Eu não definia, não tinha uma definição do papel de cada um. Então era um processo bem colaborativo. Eles eram protagonistas, né? A produção, todos os vídeos eu digo que era não 100%, porque eu participava da edição, né? Mas tudo que era captado por eles, né? Eu não influenciava tanto nisso. Eles tinham autonomia para fazer tudo isso. Tinha uma reflexão na nossa escola com as turmas na discussão sobre, peraí, tem uma TV na nossa escola e essa TV é feita por nós. Mas tem o SBT, tem a Globo. Então algumas crianças, eu acho que nem todas, mas algumas crianças começavam a refletir um pouco sobre isso. Professor, mas como tem uma TV na nossa escola? E apareciam umas perguntas que eles começaram a ficar um pouco, eu percebi que eles ficaram alguns mais críticos em relação a ficar apenas assistindo as coisas da televisão, né? Mas se tem um amiguinho meu que está na TV, né? O que será que diferente ele disse para mim daquela menininha do SBT novinha que também está falando alguma coisa para mim? Eles começaram de uma maneira bem, não tão profunda, né? Porque são crianças de 5 anos, mas eles começaram a questionar algumas coisas, né? Estranhar algumas coisas. Isso deu para perceber. Então essa questão de recepção crítica também deu para perceber um pouquinho. E aí tem essa questão também da mudança de postura de algumas crianças em relação à própria cidade, né? Então, se a gente pensa que a educomunicação tem que fazer cidadãos mais ativos, que participem da cidade, tem que conhecer a cidade, tem que saber que a cidade não é apenas a escola e o parque próximo, a cidade tem muito a oferecer. Então isso acho que contribuiu para ampliar um pouco o olhar das crianças para a própria cidade. Lá a gente pensa muito, né, as boas práticas da educação infantil não conseguem dividir a criança, você não consegue separar a criança em matérias, né? Ela é sempre vista de maneira integral. Então o próprio projeto, você tendo um projeto em outro espaço, você não consegue separar ele da realidade de sala de aula, nem da família. Sempre é com esse olhar integrado, né? Então, acho que esse projeto foi bem nesse caminho. É um projeto do quê? De matemática? Porque alguns momentos a gente tinha lugares que cobravam para entrar, tinha outros lugares que não cobravam. Tem a quantidade que aparecia nos vídeos. De língua portuguesa? Tinha escrito, tinha legenda também, enfim, não tinha como separar. Na educação infantil não tem como separar, sempre a gente busca dessa maneira integrada, né? A mídia, a gente passou por um processo, né, na educação formal. Eu como professor, mesmo que tenha uma carreira um pouco mais curta, eu peguei isso, né? De que a mídia era o demônio, né? A mídia é a que manipula as pessoas, né? E todas as informações que a gente tem do mundo, praticamente, vem da mídia, vem de alguma mídia. E, além disso, em outros momentos acho que bem para trás, a única fonte, a gente poderia falar que era o professor, mas hoje não é mais. A fonte de informação, como eu disse, vem praticamente toda da mídia. Aí mídia vamos incluir internet, vamos incluir blogs, vamos incluir televisão, rádio. Então a criança ela já recebe muita informação, e o próprio professor também recebe a sua informação da mídia, né? Não é só a criança que está sendo bombardeada pela mídia, o professor também. Então toda a sociedade tem a presença da mídia. Então, como você tem uma escola, você tem uma educação formal que não utiliza? Se o profissional que trabalha é bombardeado pela mídia, as crianças também são bombardeadas, como você consegue separar isso? Não teria como, não se justifica. Sendo que se a gente ainda pensa em uma escola que não prepara as crianças, não prepara os adolescentes, mas que permitam que eles sejam crianças e já sejam adolescentes, ou seja, que eles já sejam sujeitos ativos desde pequeno na sociedade, eles já teriam que ter essa presença da mídia. E aí qual que é a ideia, eu acho, de ter a presença da mídia na escola? Não de falar que ela é ruim ou criar um julgamento, mas que
ela sirva como discussão, como análise, para que as crianças possam, sozinhas, na casa delas, ter um olhar mais crítico sobre o que elas estão vendo, né? Então, que estranho todos os desenhos como que é o desenho dos porquinhos? Esqueci o nome. Tem um desenho que é a família certinha, tem um menininho, tem uma menininha, tem o pai, tem a mãe. Pelo menos as minhas crianças eram poucas que tinham essa organização familiar tão perfeita desse jeito. Isso vem pela mídia. Isso faz com que a criança ache que a família dela não esteja completa, que esteja faltando alguma coisa, porque a família do desenho está completa e a minha não está. Então a minha é errada, do desenho é o certo. Então, se o professor não trazer isso e começar a questionar esse tipo de informação que é dada para a criança, é muito complexo. E aquela informação, com certeza, vai ser mais forte do que aquela que o professor está dando dentro da escola. Então, não é tentar afastar essa informação, mas fazer ela ser um objeto de estudo pelas crianças junto com o professor para ter um olhar mais crítico, né? De fato, ter uma recepção crítica dessa mente. Então, ela deve estar na escola, deve fazer parte da escola, porque faz parte da vida, mas com esse olhar crítico sobre tudo que chega, tanto para as crianças como para os adolescentes, como para o próprio professor também. A primeira conversa era essa: vocês têm a missão de compreender aquele lugar, entender como é aquele lugar, para passar para os seus coleguinhas que não foram, né? Então, eu acho que as crianças visitando, elas nunca iam pensar em pergunta, ou quando chegar ao lugar perguntar: que dia que é mais sujo aqui? Por que as pessoas sujam esses lugares? Que foram tipos de perguntas que elas pensaram em fazer porque elas estavam preocupadas em saber como que aquele lugar funciona. Se para aquela pessoa que está naquele lugar é legal aqui, né? Por que é legal? Por que você acha que é legal? Então, simplesmente elas iam lá, né, se fosse uma visita normal, iam lá ver se é legal, ver o que gosta, mas elas tinham um olhar crítico sobre o lugar, porque elas tinham que passar informação para outro, né? Então e aí era interessante a escolha, né, das pessoas, assim, para a criança. A gente fez algumas reportagens que tinha prefeito, né? A gente conversou com o prefeito, com o secretário, gente de fora, mas eu percebia que para as crianças existem pessoas pequenas e grandes, é a única divisão, não tem separação, não tem o prefeito e a pessoa da limpeza, não existe para elas, ou são crianças ou são adultos, é o único critério que elas utilizam para dividir as pessoas. Então elas queriam conversar, às vezes era mais interessante conversar com segurança do que conversar com alguém que a gente acha que é importante, mas para elas, para aquele lugar é importante segurança, vai dar segurança para elas, né? Então elas escolhiam as pessoas, e se tivessem uma visita normal, com certeza elas não teriam essa preocupação, simplesmente iam aproveitar o lugar, né? Eu falava que elas tinham que tentar avaliar, a ideia é essa, avaliar se o lugar era bom mesmo para a criança, né? O resultado, né, dos documentários, eu acho que é um pouco diferente, o diferencial também, assim, e se a Globo ou se uma TV fizesse a reportagem sobre o local e fosse exibido para as crianças, ia dar o mesmo resultado? A minha sensação é que não, porque as crianças olhavam o que era de interesse delas, que nem sempre é do mesmo interesse dos adultos, né? Então, indo as crianças lá, elas captavam o que elas achavam de fato interessante. Pensando que elas são crianças e vão passar para outras crianças, as outras crianças se sentem representadas por ela naquela filmagem. Então elas compartilham. Não é uma filmagem pra gente, né, que quer tudo perfeito, não é uma filmagem perfeita com o ângulo certo, mas para as crianças fazia sentido, porque foi feito por outras crianças também. Então, para quem participou diretamente do projeto, que gravava, que filmava, eu acho que ficava um pouco isso. Então é que com criança às vezes a gente faz que elas participem de processos para entender as coisas. A gente não para e explica o que é edição, por exemplo, mas elas estão entendendo, até quando elas veem os vídeos que eu tinha editado e falavam: professor, não apareceu aquilo, lembra? Eu falei: então, que a gente editou, não ia ficar muito longo. Então tudo que a gente filmou não vai aparecer? Eu falei: não, porque fica muito longo.
Então elas tinham alguns questionamentos que na prática elas estavam entendendo que era, o que eu tinha feito, que era edição. E o próprio olhar delas também, né? Elas não mostravam todo lugar, mostrava também só o que elas interessavam. Então também elas tinham um pouco essa noção. É claro que se você perguntar para a criança o que é edição, ela não vai te explicar. Mas o importante é ela vivenciar isso, que era a ideia um pouco do projeto, dar essa vivência para as crianças. Quando eu comecei com o projeto na TV Cedro Rosa, eu tinha participado de dois, né? Da Rádio Jacaré, quer dizer, eu tinha participado de um e tinha conhecido o outro. Até aquele dado momento, eu não conhecia EduCom, não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar e tal. E aí eu conheci esses dois projetos, e aí vinha essa palavrinha junto, Educomunicação. Fiz curso, fiz o projeto, mas ainda não entendia direito, né? Eu acho que depois de ter passado pela especialização, estou entendendo melhor. Mas quando eu conheci aqueles dois projetos e comecei a fazer o meu, eu digo que aqueles dois projetos, né, os professores daqueles dois projetos, que é a professora Ana Paula e o professor Fábio Nepomuceno, que eu acho que fazia parte da primeira turma aqui, eles me picaram. E aí você picado já era. Eu não sou mais educador. Então eu sou educomunicador, não tem mais como, né? Você passa a olhar de um jeito para as coisas, para a vida até, e você começa a pensar que tudo é problema de comunicação. Porque você pensa que se as pessoas se comunicassem melhor, se elas entendessem melhor a importância de falar com o outro e dar direito a todos falarem e todos escutarem também, acho que a gente viveria num mundo melhor. Acho que a educomunicação me deu um pouco essa luz, né? Na época, eu sou formado também em tecnologia, né? Sou técnico em informática e sou professor. Quando eu fui para o laboratório de informática, foi quando consegui juntar as duas coisas, mas não tinha sentido ter juntado essas duas coisas. Aí veio a educomunicação com um pano de fundo que clareou. E aí clareou tanto que eu percebi que eu nem precisaria ser formado em tecnologia para trabalhar com educomunicação, porque educomunicação não é sobre tecnologias, né? Então, para mim, a educomunicação, desde que eu comecei a vivenciá-la, né, e também estudá-la, eu acho que eu sou formado agora já em outra coisa. Eu me classifico como um educomunicador, não mais como um educador. Eu até imagino que em um dado momento todos deveriam se tornar educomunicadores e o educador deixar de existir, né? A palavra, acho que educação, ela tem muitas coisas como grade, avaliação, aula, que é uma coisa fechada, que está muito presa à palavra educação. A educomunicação tem outras ideias, né? Trabalho colaborativo, diálogo, pessoas, não conteúdo, né? A educação se preocupa, acho que, com conteúdo. A educomunicação se preocupa com o relacionamento entre as pessoas. Então, assim, eu digo que mudou praticamente meu olhar sobre tudo, né? Quando eu passei a entender melhor o que é a educomunicação. Quando você pensa no conteúdo, a pergunta no final é: aprendeu ou não aprendeu? Né? Eu acho que na educomunicação viveu ou não viveu? Né? Você viveu isso? Né? Eu acho que isso que o projeto oferecia para as crianças. Vivência, né? Fazer parte da vida delas aqueles conceitos, né? Você entender que você colaborar com um coleguinha é melhor do que você pensar sozinho e fazer alguma coisa, né? Eu acho que essa referência para as crianças de trabalho colaborativo, de cooperar com o outro, é um referencial diferente que às vezes a própria mídia dá, que a nossa sociedade capitalista dá, que você tem que ser individual e se não der certo a culpa é sua, né? Então, você dá outro referencial para a criança, faz parte, está no processo. Você não ensina o que é colaborar, ela colabora, né? Ela passa a colaborar. Então acho que a educomunicação pensa um pouco dessa maneira, né? Tem dois personagens que em algum dado momento deveriam deixar de existir, ou que o educador deixasse de existir, que é o arte educador e o educomunicador. Então são dois profissionais que não eram, de certa maneira, para existir. O educador era para ter a arte presente no seu trabalho e ter a preocupação com a comunicação e com o diálogo. Você não precisaria criar o educomunicador. Mas já que se criou,
Então que passe a gente aprofundar mais o educomunicador para que ele se consolide como uma maneira de ensinar e aprender, de crescer com todos juntos. Eu acho que o primeiro passo é entender qual é a necessidade, o que precisa mudar, o que precisa ser feito, né? E quais seriam as barreiras. Então, se uma diretora me chama para uma consultoria, né, para falar, estou pensando em fazer um projeto, eu quero mudar essa escola. Então você já percebe na fala, eu quero mudar essa escola, peraí, a sua escola não é sua, não é você que tem que apenas mudar sozinha, né? Então nós queremos mudar essa escola. Então é tentar entender assim, será que a postura delas vai contribuir ou não, a postura dos professores, tentar entender quais são os papéis. Se você está num ambiente não, num ecossistema que é muito vertical, então essa vai ser a barreira. Se você está num ecossistema que as pessoas vivem de maneira muito separada e elas não conversam entre si, mesmo que não tenha alguém acima impedindo isso, você tem que detectar exatamente, eu acho, que o que está acontecendo para pensar no projeto, né? Como eu disse, eu acho que a gente começa a achar que todos os problemas são de comunicação. Então, a pichação numa escola é um problema de comunicação. A escola não se comunica bem com a comunidade, pode ser esse o problema. A escola tem muito roubo, etc. Então, acho que o primeiro passo é entender exatamente o que você quer resolver com aquele projeto, né? E aí, a partir disso, ver quais pessoas que poderiam iniciar aquele processo. E sempre ter em mente que é muito complicado você tentar pensar de maneira restrita, né? Você pensar, por exemplo, em um grupo de alunos ou em um grupo de professores. Só dá certo se envolve todo mundo, mesmo que isso leve um tempo para acontecer. Mas isso tem que ser um objetivo, né? Na minha pesquisa, na especialização, eu conversei com professores de educação infantil que fizeram projetos, né, em outras escolas. E isso ocorreu comigo e ocorreu com esses professores. Você começa com um projeto com uma turma, com uma sala, e aí você percebe que não faz muito sentido fazer um projeto com uma turma sem envolver a funcionária, sem envolver as mães, sem envolver a turma ao lado, sem envolver outro professor. Você quer porque todos estão se comunicando, né? Você não vive num mundo à parte, então todos fazem parte daquele ecossistema. Então acho que como um primeiro passo seria isso, né? Um mapeamento de demandas daquela escola e quais são os problemas e os conflitos nas relações comunicativas daquele espaço. E aí, a partir disso, você pensar em propostas para poder resolver. A gente tinha poucas horas. Isso foi um pouco complicado. Outra questão também é que era meio complexo de fazer entender que todo mundo participava, mas tinha um papel diferente. Isso foi um pouco complexo também de lidar no projeto. Eu tinha uma certa expectativa que isso fosse ocorrer e, de fato, né, para as crianças, né, e até eu digo para as professoras de educação infantil, ou todo mundo participa ou ninguém participa. Só que para participar todo mundo teria que participar igual. Então, para esse projeto atender 300, 400 crianças da mesma maneira, não seria viável, não ia conseguir implementar o projeto. Então, eu precisava de grupos menores, né?